Será que todo mundo, sem exceção, é filho de Deus? Bom, essa é uma daquelas perguntas que geram muita discussão na teologia. E hoje a gente vai mergulhar em uma perspectiva bem específica que propõe uma distinção fundamental: a diferença entre ser uma criatura de Deus e ser um filho de Deus. Vamos entender o que isso quer dizer? Para a gente desvendar essa linha de raciocínio, nosso roteiro vai ter 4 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender a diferença central entre ser criatura e ser filho. Depois, vamos ver qual seria o caminho para essa filiação, sabe? E qual o mecanismo espiritual por trás disso, o que a fonte chama de adoção. E por fim, vamos ver para quem esse convite é feito. Então, vamos começar pelo começo, pela base de todo esse argumento. A distinção que essa perspectiva faz entre ser uma criatura e ser considerado de fato um filho de Deus. A discussão já começa com essa pergunta direta, e a resposta que é proposta aqui meio que desafia o que muita gente acredita. A ideia é que, dentro dessa visão teológica, o status de filho de Deus não é algo automático para todo mundo. E é aqui que a coisa fica interessante. Segundo essa visão, todo ser humano, sem exceção, é criatura de Deus. Por quê? Simplesmente porque foi criado por ele. Isso é universal. Agora, o status de filho de Deus, esse não seria automático. É descrito como algo condicional, um processo que acontece através da fé. E para reforçar essa ideia, a fonte usa uma expressão bíblica forte, filhos da ira. Esse termo é usado para descrever a condição de quem ainda não passou por essa transformação, indicando um estado de separação de Deus por causa do pecado. Ok, então se a filiação não é automática, como é que essa transição de criatura para filho acontece? A fonte que estamos analisando descreve um caminho bem específico para isso. Esse versículo é apresentado como a chave de tudo. E presta atenção numa palavra aqui, poder. A filiação não é tratada como um direito de nascença, é mais como uma autoridade, um direito legal que é concedido para quem recebe a Cristo. Então, o processo se desenrola em 3 passos, mais ou menos. Primeiro, a pessoa precisa ouvir a mensagem do Evangelho. O segundo passo é uma decisão, um ato de receber a Cristo. E o terceiro, que vem como consequência, é receber esse direito, essa autoridade de ser chamado filho de Deus. Certo? Mas qual é o motor espiritual por trás dessa mudança toda? Agora, a gente vai se aprofundar um pouco mais no mecanismo que, segundo essa visão, torna essa mudança de status possível. Esse outro versículo aqui é usado para definir o que seria a marca registrada de um filho de Deus: ser guiado pelo Espírito. A lógica apresentada é bem direta, né? Se alguém não tem o Espírito, não pode ser guiado por ele, e, portanto, não se encaixaria nessa definição de filho. E aí entra um termo muito específico, o espírito de adoção. A ideia aqui é que não é só uma mudança de título, sabe? É uma transformação interna profunda. A relação com Deus deixa de ser baseada no medo e passa a ser uma relação de pertencimento, como se a pessoa fosse de fato adotada na família. E essa comparação é muito forte. De um lado, você tem um espírito de escravidão, que gera medo. Do outro, o espírito de adoção, que gera uma intimidade tão grande que permite chamar a Deus de Abba, que é uma palavra em aramaico bem afetuosa, algo como papai. Beleza, mas e aí? Para quem vale esse convite? Quem pode se tornar filho de Deus segundo essa visão? Vamos ver agora para quem essa oferta de adoção é estendida. Para responder isso, a fonte usa um dos versículos mais conhecidos que existem. A motivação por trás de tudo seria o amor de Deus pelo mundo, ou seja, por toda a humanidade. E a condição para receber esse presente é uma só: todo aquele que nele crê. E o ponto central aqui é esse: a oferta é para todo mundo. Sem mais, sem porém. A mensagem é que ninguém está de fora dessa possibilidade. Não importa a origem da pessoa, o que ela estudou ou o que ela fez no passado. Para mostrar o quão amplo é esse convite, a fonte chega a dar exemplos bem diretos de quem estaria incluído nessa oferta. A lista cita desde assassinos e beberrões até homossexuais e lésbicas. A ideia é reforçar que a graça estaria disponível para qualquer um, sem distinção. No fim das contas, esse outro versículo resume bem a missão que essa perspectiva descreve. Uma busca ativa, sabe? Ir atrás e oferecer salvação para quem é considerado perdido. E a gente termina com uma provocação para pensar. Independentemente da crença de cada um, entender essa estrutura leva a uma pergunta interessante. Como é que essa diferença entre ser criatura, um status que seria de todo mundo, e ser filho, um status que seria condicional, acaba moldando a visão que uma pessoa tem sobre a fé, sobre a humanidade e sobre o próprio sentido da vida?